cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Queremos também cumprimentar os irmãos e amigos que estão online. A nossa terceira edição da nossa Semana Teológica. Nós estamos alegres e felizes por chegarmos até aqui, nesta data onde estaremos mergulhados para o conhecimento e enriquecimento de Cristo na nossa vida. Porque só somos enriquecidos quando somos próximos do Senhor Jesus. Estar próximo do Senhor Jesus é conhecendo a sua palavra. Só saberemos melhor o caráter de Cristo, a vontade do Senhor, pela palavra de Deus. E pela palavra de Deus nós estamos aqui, porque somos amantes da palavra do Senhor. E eu peço aos irmãos e amigos ficar de pé. Estaremos lendo um salmo. Depois desses salmos, salmo de número 1, nós estaremos convidando o nosso querido pastor presidente, pastor Edivaldo, para estar dando abertura na nossa Semana Teológica 2024, promovido pela Escola Bíblica Dominical da Igreja Adna Central. Diz assim a palavra do Senhor: quem trouxe o material de todo aluno da EBD? Qual que é todo o material principal do aluno? A Bíblia. A Bíblia Sagrada é o nosso material principal. Glória a Deus. Salmo de número 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Amém? Nesse momento eu convido o nosso pastor presidente para estar dando abertura na nossa Semana Teológica. Amém, louvado seja Deus. A paz do Senhor para todos. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui reunidos, e principalmente não só a saudação da paz do Senhor, não só para vocês, mas também a todos que estão online. E queremos dar as boas-vindas a todos os que estão participando no templo e, como falamos, os que estão também online. Queremos informar que essa conferência, essa reunião, nasceu no coração de Deus. Não é algo que foi o homem que criou. E eu louvo a Deus pela EBD, pela Escola Bíblica Dominical, que foi incumbida de organizar essa Semana Teológica. Gostaríamos de fazer uma leitura, que é a leitura oficial, que se encontra na carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1. E vamos todos meditar, e na mesma versão, por isso que estarei lendo aqui. Irmão, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Louvado seja Deus. Vamos nesse momento orar
para que verdadeiramente o Espírito Santo esteja abrindo os nossos corações, a fim de que venhamos absorver todo o conhecimento e tudo aquilo que Ele já preparou para as nossas vidas. Amém? Amantíssimo, soberano e eterno Deus, nós queremos te louvar e te agradecer por estarmos aqui reunidos para estarmos meditando, Senhor, na essência do Evangelho, que é Cristo Jesus. Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja capacitando os nossos corações a fim de que possamos absorver os conceitos da centralidade de Cristo em nossas vidas. Senhor, nós abençoamos a todos, abençoamos os preletores que estarão aqui, Senhor, falando das grandezas do Senhor, também o louvor, enfim, que Teu Espírito nos capacite, não só a louvarmos-Te, já que És o único que merece toda a honra, glória e louvor, mas também que possamos absorver o conteúdo das santas e amadas Escrituras, a fim de que nós sejamos mais e mais habilitados a caminhar contigo, Pai. No nome de Jesus, nós oramos. E nesse momento, com a presença de todos os participantes, de toda a organização e com a bênção do nosso Deus, que já oramos, e o tema é resgatando a centralidade de Cristo. Vamos repetir isso? Resgatando a centralidade de Cristo. E com esse tema nós declaramos aberta a Semana Teológica 2024. Dos meus pecados lá
meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão Pega a sua voz bem alta, pega a sua voz bem alta e cante a Ele. Vim para adorar-te. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, porque dele e para ele são todas as coisas, a ele a glória e todo louvor. Aleluia. Porque dele, por
engrandecendo o nome dele, porque só ele é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes, e não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. E dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes, e não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber das tuas
de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Messias, o meu Salvador. Porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia. Não cesse de adorar, não cesse de adorar. Lindo. Aleluia. Muito bom. O Senhor está neste lugar. Ele é a razão de nós estarmos aqui. Ele é o centro de tudo, o centro de toda adoração. E é por causa dele que nós podemos estar aqui juntos. Você foi redimido, você foi salvo, você foi transformado, porque ele se entregou naquela cruz por você. Aleluia. Obrigada, Senhor, pelo direito de ser filha. Aleluia. Eu tenho livre acesso. Livre acesso. Em tua presença eu tenho livre acesso. O véu se rasgou, me aproximou da presença do Senhor. Sangue carmesim derramou por mim, me trouxe de volta ao jardim. Eu fui redimido, aleluia.
isso. Aplauda o nome dele, aleluia. Glória a Deus, que bênção. Poder sentar um pouquinho, irmãos? Quero agradecer já também a nossa banda Nova Aliança. Irmão Levi, obrigado aí por trazer toda a equipe. Nosso evento são uma imersão aí de louvores abençoados com vocês. Obrigado, viu? Deus abençoe. Irmãos, queremos apresentar os nossos palestrantes e também convidados para tomar lugar aqui conosco no púlpito. O pastor Assir Jerônimo, do Rio de Janeiro, se coloca de pé, pastor, por favor. E também a irmã Tânia Luz, que está ali, pode tomar lugar conosco aqui. E também o pastor Gibson. O pastor Gibson, ele está chegando, amanhã ele já vai estar também na nossa conferência, mas hoje teremos a participação do pastor Assir Jerônimo aqui no Templo Central, e a irmã Tânia Luz, ela estará no Templo Anexo, uma oficina com os teens. Mas antes de despedir até o anexo, a irmã Tânia, juntamente com os adolescentes, eu gostaria de ler aqui as credenciais ministeriais dos nossos irmãos. A irmã Tânia Luz é ministra do Evangelho, pedagoga, pós-graduada em pedagogia empresarial e psicopedagogia clínica e institucional, exerce o aconselhamento cristão, atuante na área do louvor e educação cristã, e também esposa do pastor Assir. Eu pedi para acrescentar aqui, e também, olha, isso aqui é a cereja, né? É a coroa, né, pastor? A palavra diz, é a coroa, não é cereja, né? É a coroa do marido, né? A mulher, inclusive nós podemos aprender, né? Que não é, a esposa é até um nome bonito, clássico, mas a Bíblia chama de mulher, né? Mulher e marido, marido e mulher. Glória a Deus. E queremos também aproveitar e dizer à irmã Tânia Luz que a senhora tem toda a liberdade para falar aos nossos adolescentes, aqueles que são frequentadores da EBD, aqueles que estão inscritos, que vieram de outras igrejas até pessoas que são da igreja católica, adolescentes que têm a fé católica, eles estão aqui conosco, então é uma bênção. E glória a Deus. Os irmãos querem receber os nossos palestrantes com bem-vindo, que diremos a eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E diga a eles, nós estamos aqui para aprender mais sobre Jesus e tudo aquilo que Ele é para mim, para a minha família, para a minha igreja e para o reino de Deus. Amém. Então, com isso, eu já libero a irmã Tânia Luz para estar indo até ali no templo anexo, e os adolescentes também já estão liberados. Enquanto eles estão se preparando aí para se movimentarem, para chegarem ali no templo anexo, nós estamos com a nossa programação bastante recheada de muitas novidades. Os irmãos podem ficar aí firmes até o final, porque teremos muitas surpresas, muita coisa boa preparamos para os irmãos que são amantes da palavra do Senhor, que gostam de estudar a palavra do Senhor. E também eu quero já aproveitar, enquanto os irmãos aí estão se locomovendo, queremos agradecer toda a equipe também da Sociedade Bíblica do Brasil. Eles estão aqui com uma caravana, uma livraria itinerante. Eles vieram lá de Brasília. Queremos agradecer o pastor Assir e também o pastor Gibson. Eu sei que eles estão aqui de forma individual, não representativa institucionalmente, mas vocês são representantes, né, de onde estiver, eles representam a Sociedade Bíblica do Brasil. Queremos agradecer a todos os representantes da Sociedade Bíblica do Brasil. Estão conosco o pastor Bruno e o pastor
Deusenir, é isso? É isso, acertei. Muito Deusenir, né? Muito bem. Somos gratos a Deus. No final também, o pastor Bruno estará anunciando sobre a nossa livraria. Está com desconto missionário. Eu falei para ele, desconto missionário, viu? Traz para a gente um desconto maravilhoso. Os irmãos terão aí um desconto muito bom. E já para apresentar aqui o nosso palestrante de hoje, o pastor Assir Geroni, ministro do Evangelho, o nosso pastor da Igreja Missionária Evangélica Maranata, em São Paulo, doutor em Teologia pela PUC, Rio de Janeiro, secretário regional, eu acho que aqui está desatualizado, né? Ele já recebeu, ele vai atualizar para nós aqui. Ele foi promovido, glória a Deus. Autor de diversos artigos e também autor de vários livros e também na área de gestão e educação, professor de teologia, membro titular da Academia Evangélica de Letras do Brasil. Então eu apresento para os irmãos o pastor Assir Geroni, com a palavra e com toda a liberdade para estar ministrando aos nossos corações. O pastor Assir pode se aproximar com toda a liberdade, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos recebê-lo de pé? Vamos recebê-lo de pé? É o princípio aí de gratidão que nós temos, né? São princípios, né, bonitos para receber os servos do Senhor. Amém, irmãos? Pastor Assir, fique à vontade. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Esse amém está muito fraco, gente. Vamos falar um amém de verdade aí, vamos lá? A paz do Senhor. Deu uma melhorada, não foi aquele ainda, mas já deu uma melhorada. É uma alegria estar com vocês. Eu pensei o seguinte, depois de uma dose tão intensa do ano passado, em agosto, falei, agora eu acho que eu volto em Cuiabá depois de uns 10 anos, né? Mas é tão bom quando o pastor Jânio fez o contato e convidando para retornar, eu falei, mas já, gente, né? E foi muito bom estar aqui, pegar esse calorzinho aqui de Cuiabá. Agora nós estamos há 40 dias em São Paulo, mas depois de 11 anos do Rio de Janeiro, e estamos lá tentando se adaptar a um novo momento, uma nova fase ministerial, profissional, familiar. Peço a oração dos irmãos por esses propósitos, tá bom? Pode se sentar, nós vamos falar um pouquinho do tema dessa noite. Eu quero agradecer, viu, pastor Jânio, pelo convite, pastor Edivaldo, também é bom rever o pastor Edivaldo, irmã Eliane, pastor Jânio, Janaína, o evangelista Wilson, a irmã Nils, queridos amigos, que Deus continue abençoando vocês. Vamos lá, vamos começar então na nossa palestra dessa noite. Eu quero começar falando de um tema que eu gosto muito. Primeiro porque eu trabalho com Bíblia. Então, há 20 anos trabalho na Sociedade Bíblica. E isso já me faz querer entender mais da Bíblia. Além de ser pastor, de pregador, professor, ainda trabalho com Bíblia. Então, Bíblia faz parte da minha vida todo dia. Eu costumo dizer que eu nasci na igreja. Ou melhor, eu nasci no hospital, mas logo depois fui para a igreja. Meu pai já era pastor, então desde pequeno eu aprendi a ler a Bíblia. Ler a Bíblia fez parte da minha vida. Curiosidades bíblicas sempre me chamaram a atenção. Temas polêmicos da Bíblia me chamaram a atenção. O que eu quero dizer? É que eu li a Bíblia durante muito tempo, mas muitas vezes nós não lemos a Bíblia como deveríamos, mesmo lendo a Bíblia, com a compreensão que deveríamos ter. Por isso eu quero destacar aqui algo importante nessa noite. Nós vamos falar do grande tema da Bíblia. Tem muitas coisas na Bíblia, mas tem um grande tema, um grande propósito,
uma grande mensagem. E eu tenho que sempre ler a Bíblia a partir desse viés. Então nós vamos falar sobre isso. Não sei se já está aí. Quem puder aí me ajudar, por favor, com a palestra. Está aí, gente? Não? Sim? Tá, ótimo. Então vamos lá, você pode repetir comigo o tema dessa palestra dessa noite? Vamos lá? As Escrituras. Quem disse isso? Jesus. Daqui a pouco a gente vai falar. As Escrituras testificam de mim, vamos lá, continuando. A centralidade de Cristo na Bíblia. Bom, qual é o propósito da Bíblia? Por que a Bíblia foi escrita? Por que Deus decidiu, em sua soberania, onisciência, de deixar para nós um livro como a Bíblia, um livro que nós chamamos de sagrado, que chamamos de palavra de Deus? Qual é o propósito da Bíblia? Porque muita gente vai para a Bíblia com vários propósitos. Muita gente quer encontrar na Bíblia segredo e sucesso para a vida financeira. Já viu isso? Sim ou não? Não está na moda os coaches falando, vai para a Bíblia, lê Salomão e você vai enriquecer e tal. Eu estou dizendo que isso está certo ou errado? Não estou entrando no mérito aqui, tá? Ainda que eu acho que essa não deveria ser a razão pela qual eu leio a Bíblia, pode ser secundária, mas não o propósito principal. Muita gente quer descobrir coisas da Bíblia, temas da Bíblia. Tem gente que está mais preocupado com o significado oculto da Bíblia do que com a Bíblia. Tem gente que quer encontrar códigos na Bíblia. Tem gente, eu lembro na década de 80 tinha um missionário que foi pregar na igreja que eu frequentava em Curitiba, no Paraná. Eu era criança, tinha lá meus 8, 9 anos, mas já estava interessado por temas bíblicos, e ele escreveu uma apostila na época com curiosidades bíblicas, e uma curiosidade que ele tinha lá é o seguinte: você sabia que Jó nasceu no dia 30 de fevereiro? Curiosidade bíblica. E aí, aquilo me chamou a atenção, eu fui ver a resposta. Ele diz o seguinte: porque Jó amaldiçoou o dia que nasceu, então o dia que ele nasceu não consta no calendário, por isso ele nasceu no dia 30 de fevereiro. Gente, vá procurar o que fazia, né? Sabe, pastor Gênio, aquele negócio que não tem sentido. Sabe, às vezes a gente está lá, querendo falar da Bíblia, de Jesus, do Evangelho, e aí de repente vai uma pergunta assim: Adão tinha umbigo? Não sei, pouco importa, não muda a vida de ninguém. Gente, eu só estou querendo mostrar para você que tem muita gente que vai para a Bíblia com propostas ou intenções que não tem a ver com o centro para o qual ela existe. E aí eu preciso começar a entender. Primeiro, a Bíblia não é um livro de história. Pastor, você está enganado. Tem muita história na Bíblia. Sim, a Bíblia tem muita história, e as histórias que a Bíblia conta são dignas de crédito, são verdadeiras. As descobertas históricas e arqueológicas comprovam isso, mas a Bíblia não é um livro de história. A Bíblia não é um livro de ciência. Pastor, eu vou pregar minha Bíblia aqui e vou lá com o meu professor de ciências, de física, de qualquer coisa, e vou provar para ele que é Deus que criou o mundo, porque está escrito na Bíblia, e a Bíblia diz isso. Sim, está escrito, mas a Bíblia não tem uma proposta científica. Ela não foi escrita para você ir lá e brigar com o cientista, e o cientista vem com os dados científicos dele, e nós crentes com a Bíblia e com a fé. Não é isso. A Bíblia nem está preocupada em provar que Deus é o Criador. Ela já parte da verdade, do pressuposto: Deus criou todas as coisas, é Ele que é o único Criador. Isso nem está em debate. A Bíblia não está preocupada em provar para ninguém que Deus é o Criador. Mas ela fala que Deus criou. Sim, mas o propósito de Gênesis 1 e 2 é outro, daqui a pouco a gente vai falar. A Bíblia não é um livro biográfico.
O que se espera quando a gente lê um livro biográfico? Você quer saber a data que a pessoa nasceu, os primeiros anos de vida, a infância, a adolescência, a juventude, a fase adulta, o casamento, a formação, a idade, a cor dos olhos, a altura, o que gosta, o que não gosta. A Bíblia não fala de nenhum personagem a esse ponto, nem mesmo de Jesus. O que Jesus fez com 10 anos? A Bíblia fala? Com 15, com 20, qual era a cor dos seus olhos? Ele era gordinho ou magrinho? Nós não sabemos, porque a Bíblia não está preocupada com isso. Então eu estou desconstruindo muita coisa aqui, daqui a pouco eu vou começar a construir. Eu preciso olhar para a Bíblia com o propósito que ela tem. Não é que ela não conte de José, de Moisés, não é que ela não fale da história de Israel, ela até fala, mas isso não é o fundamental na Bíblia. A Bíblia tem um propósito, a Bíblia é um livro singular, único. Irmãos, é impossível um livro como esse aqui ter dado certo, é impossível, sabe por quê? Nós temos aqui um livro que foi escrito em 3 continentes, Ásia, África e Europa. Um livro que levou 1.600 anos para ser redigido, do primeiro registro, onde nós acreditamos, até o último registro, foi um período de escrita de 1.600 anos. Esse livro foi escrito por mais de 40 pessoas diferentes, pessoas que nem se conheceram, a maioria delas, ninguém combinou com ninguém. Lucas falou, eu vou escrever um negócio aqui, Mateus, você complementa lá, em João, não esquece de colocar aquele negócio, Paulo, quando você chegava, ninguém combinou com ninguém, Isaías não combinou com Jeremias. Você tinha gente capacitada como Lucas, um pesquisador, um historiador, um bom escritor, e você tinha gente simples como um Pedro, como um Marcos, um jovem. Dá para um livro desse dar certo? Vamos começar a escrever um livro agora e vamos terminar daqui a 100 anos, vai dar certo? Vamos reunir aqui 40 pessoas para escrever um livro, sem combinar, sem acertar o tema, cada um começa escrevendo e a gente junta tudo depois para ver se dá certo. Vai dar certo? Um vai falar de política, outro vai falar de futebol, outro vai falar de churrasco que eu comi hoje na hora do almoço, outro vai falar de filho, outro vai falar de neto, outro vai falar de namorado, e cada um vai falar de uma coisa diferente, e não vai dar certo. Sabe por que esse livro deu certo? É porque não foi Moisés, não foi Davi, não foi Paulo, não foi Lucas que intencionaram esse livro é a palavra viva, poderosa de Deus, e é por isso que ele é único e singular. É por isso que ele deu certo. É por isso que ele é o único livro que a gente sempre lê com o autor presente. É por isso que ele é o único livro que alguém lê e tem a vida totalmente transformada. A pessoa estava perdendo a família, vivendo numa desgraça, mas leu a Bíblia, encontrou Jesus, mudou a vida. Estava nas drogas, na dependência, encontrou a palavra de Deus, conheceu Jesus e teve a vida mudada. Era péssimo na sociedade, era péssimo nos relacionamentos, mas leu a Bíblia e transformou a sua forma de viver, porque esse livro transforma. Esse livro é a palavra viva e poderosa de Deus. Então, esse livro tem um propósito. Se ele é tudo isso que eu falei, e eu acredito que ele é, esse livro tem um propósito. Eu passei um tempo da minha vida questionando, porque eu ouvi um teólogo meio aí criticando a Bíblia, há muito tempo atrás, e eu passei pesquisando porque eu estava duvidando de algumas coisas. E aí eu comecei a ler, estudar. Eu fui fazer um doutorado para pesquisar a história desse livro. Será que esse negócio é de verdade mesmo? Como que ele surgiu? Como que ele veio? Irmãos, hoje eu posso dizer como salmista, quanto amo a tua lei, quanto amo a tua palavra, ela é a minha meditação dia e noite, ela é a palavra viva do Senhor, ela é a palavra de Deus a nós. Então, qual é esse propósito da Bíblia? A Bíblia é um livro
em que Deus decidiu se revelar. Deus é um ser totalmente outro. Ele não é como um homem. O texto bíblico diz: ele não é homem. Ele não é como a gente, ele é um totalmente outro. Mas ele decidiu se revelar. A singularidade da fé cristã está exatamente nisso. Porque todo ser humano vive numa tentativa frustrada de alcançar a divindade, o lugar sagrado, o templo sagrado, a montanha sagrada, o chá sagrado, cada um buscando o seu Deus por aí no mundo todo. Mas conosco é diferente, é o nosso Deus que nos criou, que decidiu se revelar a nós, e é Ele que vem ao nosso encontro. Toda religião é uma tentativa de buscar a Deus, mas a fé cristã é Deus que veio buscar o ser humano perdido, é Ele que decidiu se revelar a nós. Então nós nunca conheceríamos a Deus se Ele não decidisse se revelar. Você consegue entender isso? Num relacionamento, o nível de conhecimento depende das duas partes, de um que se revela e o outro que busca conhecer. É exatamente isso. Deus decidiu se revelar a nós. E como Ele fez isso? Por meio das Escrituras Sagradas. Na Bíblia, nós podemos descobrir muito sobre Deus, muito do plano de Deus, muito daquilo que Ele mesmo quer realizar. Timothy Keller diz: a Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Parece que você está lendo Gênesis e não tem nada a ver com Esdras. Parece que você está lendo Isaías e a mensagem é totalmente diferente de Ruth. Pastor, que são histórias, sabe, desconectadas. Não são. Não são. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. É uma narrativa única, em que cada história, cada personagem aponta, além de si mesmo, para alguém maior. A história de Jesus Cristo. E essa é uma grande verdade. Sabe, agora está na moda, né, nos últimos anos, aí, nessa década, não é mais filme, até tem filme, não é mais novela, mas agora é o quê? Série. Tem algumas séries que elas são conectadas, um episódio após o outro, mas a maioria delas, normalmente, são episódios independentes. Já viu isso? Eu estou assistindo uma já há um tempo, em que cada episódio é independente um do outro, ainda que os personagens sejam os mesmos e a ideia seja a mesma, mas cada história é independente. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente pode imaginar exatamente isso. Existem personagens independentes, contextos diferentes, mas o cenário, o propósito, o enredo é um só. E é isso que Timothy Keller está dizendo aqui. Pode até ter a historinha de Moisés, mas o Moisés não está ali para se exaltar, ele está ali para apontar para alguém que virá. Ele é um tipo de Cristo. Isaías está ali para falar do Messias que virá. Davi está ali para apontar para o verdadeiro rei que virá. Ou seja, cada personagem não é estrela, é um ator coadjuvante, porque a estrela principal é Jesus Cristo. Ele é o centro dessa história. Então, Jesus é o centro das Escrituras. Alguém pode ler, por favor, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39? Quem pode ler? Vamos ler aqui então? Vamos ler, está lá, está na tela já. Jesus está falando para os religiosos da sua época. Ele diz: vocês até examinam as Escrituras, porque vocês julgam, vocês acreditam que vocês vão ter nelas, lendo as Escrituras, a vida eterna. E aí, Jesus diz: é isso mesmo, pode procurar, pode continuar lendo, mas eu quero dizer algo para vocês: as Escrituras testificam de mim. Jesus, naquele momento, ele está dizendo: gente,
a Bíblia, hoje a gente chama de Bíblia, na época não era Bíblia, tá? A Bíblia tem a ver comigo. Então vamos lá, a Bíblia é dividida em duas partes. Nós temos, volta para a palestra por favor, o Antigo Testamento. Eu disse nessa introdução que a Bíblia não foi escrita para contar a história de Israel, nem de Moisés, nem de Davi, ainda que traga essa história. Então, por que o Antigo Testamento está lá? Está lá exatamente porque o Antigo Testamento é um lugar de expectativa. Desde o começo, Gênesis 3,15, já se promete um descendente. Moisés diz que virá um profeta melhor do que ele. Samuel aponta para um sacerdote melhor que virá no futuro. Os salmistas apontam para o Messias. Os profetas apontam para o rei, o redentor de Israel. Então todo o Antigo Testamento é como uma sombra, é como algo que não está bem revelado ainda, é como um ambiente de expectativa por aquele que há de vir. Tudo vai apontando, olha, o descendente virá, o Messias virá, o Redentor de Israel virá, e de repente o Novo Testamento vem e diz assim, ele veio para que se cumprisse as Escrituras. Então o Antigo Testamento ele é um apontamento para o Novo Testamento. Ele vai mostrando que precisa vir alguém, e o Novo Testamento diz, esse alguém veio. Então, o Antigo Testamento existe para apontar. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. E o Novo Testamento é a razão, é para dizer que ele veio. Jesus dá o verdadeiro significado da Bíblia Sagrada. Daqui a pouco a gente vai ler alguns textos. Então, quando eu leio cada história da Bíblia, cada história do Antigo Testamento, eu tenho que ler como uma sombra de algo que ainda não é perfeito. Quando eu vejo alguns personagens do Antigo Testamento, eu tenho que ver eles como alguém que representam, na teologia a gente chama um tipo. Vamos lá, vamos entender isso aqui mais devagar? Dá para ver sombra aqui? Dá? Não, né? Aqui dá para ver uma sombra? Você consegue ver uma sombra aí? A minha sombra está querendo se esconder de mim hoje. Mas ela existe. A sombra, você consegue identificar quem é? Sim ou não? Mas isso é uma declaração de amor, meu irmão. Né? Se é o marido, eu conheço. Né? Irmãos, na verdade é sim e não. Às vezes na sombra você fala, opa, eu sei quem é. Aquele cabelo, aquela barriguinha, aquele narizinho, eu já sei quem é. Mas dá para você dizer que aquilo é a pessoa em perfeição? Sim ou não? A sombra aponta, mas não revela perfeitamente. Quando eu leio a Bíblia, eu vou entendendo exatamente isso. Quando eu leio a história, por exemplo, da libertação no Êxodo do povo de Israel, eu vejo uma sombra para algo muito maior e melhor, da libertação da humanidade da escravidão do pecado. Quando eu vejo um exílio, o povo de Deus fora do seu lugar, eu vejo uma sombra de que nós hoje somos também exilados, peregrinos. Não estamos no lugar que deveríamos. Ou seja, a Bíblia apresenta no Antigo Testamento sombras. Uma imagem imperfeita de algo perfeito. Então o Antigo Testamento é uma sombra. O Novo Testamento revela perfeitamente. Eu olho para o Antigo Testamento e vejo tipologia. Ou seja, tem alguns personagens que estão lá que me lembram algo perfeito. É só um tipo. É algo que está apenas apontando. Vamos lá? José foi vendido por seus irmãos, foi traído, sofreu, foi preso. Sim ou não? Jesus foi vendido, foi traído, foi preso, sim ou não?
Então José é um tipo de Cristo. Moisés é um tipo de Cristo. Abraão, em alguns momentos da vida desses personagens, eles são um tipo que vai apontando para algo perfeito depois. Então eu preciso aprender a ler o Antigo Testamento, para eu encontrar essa realidade e isso me ajudar a entender. Por sua vez, tudo que eu leio no Antigo Testamento precisa passar pelo filtro do Novo Testamento. Segura aí o que eu vou falar agora. Está preparado? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Gente, vocês estão desanimados ou estão animados? Vamos lá. Sim ou não? Sim. Deu uma melhorada. Tem coisas que são bíblicas, mas não são cristãs. Que isso, pastor? Está falando heresia. Calma que eu vou explicar. Olho por olho e dente por dente. É bíblico, sim ou não? É cristão, sim ou não? Você consegue entender o que eu estou querendo dizer? Tem coisas que estão lá no Antigo Testamento, serviram temporariamente, mas eles precisam ser trazidos para o Evangelho de Jesus. O adultério no Antigo Testamento é: não pratique o ato sexual com uma pessoa que não é o seu cônjuge. No Novo Testamento, Jesus amplia o negócio e diz assim: isso continua sendo adultério, mas agora se você olhar e desejar no coração, você já cometeu. Vai ampliando algumas coisas. Então eu preciso entender tudo à luz do Evangelho, para eu entender toda a Bíblia. Senão nós criaremos heresias. Olha o que alguns personagens bíblicos disseram. Lutero diz o seguinte, alguns personagens bíblicos não, alguns personagens da história: se nós olharmos seu significado interior, toda a Escritura é somente sobre Cristo em todo lugar, ainda que superficialmente possa parecer diferente. Lutero diz: toda a Bíblia tem a ver com Jesus. Pode parecer que ele não está em Esther, pode parecer que ele não tem nada a ver com Salmos, mas isso é superficial, porque toda a Bíblia tem a ver com Jesus. Calvino diz: nós devemos ler as Escrituras com o expresso propósito de encontrar Cristo nela. E quando eu estou lendo a Bíblia, eu tenho que amar mais a Jesus, eu tenho que encontrar mais a Jesus. O propósito das Escrituras é me levar a Cristo, é encontrar a Cristo. O Spurgeon diz, lendo a Bíblia, lendo as Escrituras: eu nunca encontrei um texto que não possuísse uma estrada para Cristo. Que coisa linda! Ele está dizendo o seguinte: você pode pegar um texto lá em Gênesis, ele vai chegar em Cristo. Você vai ler Crônicas, vai chegar em Cristo. É difícil, é ou não é? Pensar assim. Eu terminei de ler 2 Crônicas hoje, dentro do avião, vindo para cá. E aí eu até comentei com a minha esposa esses dias, falei: olha, eu acho que um dos livros mais difíceis de se ler na Bíblia é o livro de Crônicas. Primeiro Crônicas tem genealogia até o capítulo 12, 13, sei lá, 14. Chega uma hora que você não aguenta mais ler, e o João gerou José, e o José gerou, e não sei quem gerou. É ou não é verdade? Mas por que está aqui? Por que o Evangelho tem lá já em Mateus a genealogia, gente? Para que esse negócio? É tudo dentro do propósito de Deus. Sabe por quê? Jesus não é um acidente. Jesus não caiu de paraquedas. Havia uma história, havia uma sequência, havia uma providência, havia uma profecia, e a história tem que convergir para o centro do propósito de Deus. Por isso, cada nome daquele importa, porque aquele nome vai gerando outro, que vai gerando outro, que vai gerando. Começou lá em Adão, foi para Abraão, foi para Isaac, Jacó, José, Davi, e vai, até que um dia nasceu Jesus Cristo, nosso Senhor. Tudo tem a ver com Jesus.
Então, nessa minha leitura de qualquer texto da Bíblia, eu preciso chegar em Jesus Cristo. Opa! Wesley diz, olha que coisa bonita, a divindade do Messias, que veio só no Novo, foi revelada claramente no Antigo Testamento. Virá o Messias, virá o Filho de Deus, virá. Amanhã eu vou falar um pouco sobre isso. Os outros evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, João, voltam a essas passagens para provar que Jesus, aquele que foi verdadeiro homem, ele era o Messias. Então o Antigo Testamento fala da vinda dele, e o Novo Testamento fala, é ele mesmo, está se cumprindo nele. As profecias têm a ver com Jesus. Jerônimo, tradutor do IV século, diz, desconhecer as Escrituras é desconhecer as Escrituras é desconhecer Gente, isso é muito sério. É triste quando eu escuto esse embate na história da igreja evangélica no Brasil, principalmente no nosso meio pentecostal, de alguns que dizem assim, irmão, você gosta do estudo bíblico, né? Eu gosto do reteté. Você gosta da escola bíblica, eu gosto da vigília. Quem que disse que tem que separar uma coisa da outra? Parece que estudar a Bíblia é coisa chata, é coisa para crente gelado. Não, irmãos, quanto mais eu conheço a Bíblia, mais eu amo Jesus. Quanto mais eu conheço a Escritura, mais eu estou engajado na igreja de Jesus, mais eu entendo o plano de Deus. Não são coisas distintas. Quanto mais eu conheço a Escritura, mais eu conheço Jesus. Quanto menos eu conheço a Escritura, menos eu conheço de Jesus. Vou falar amanhã sobre isso. É por isso que cada um cria o Jesus que quer por aí. O Jesus do seu jeito, do jeito que eu creio, do jeito que eu acho. É porque não conhece a Bíblia. E aí fica criando Jesus ao seu próprio gosto. Pastor Antônio Gilberto diz, a Escritura é a revelação de Deus à humanidade. Seu autor é Deus mesmo. Seu real intérprete é o Espírito Santo. Seu assunto central é qual? Senhor Jesus Cristo. Dá para ver? Tem luterano dizendo, tem calvinista dizendo, tem arminiano dizendo, tem metodista dizendo, tem assembleiano dizendo, tem gente de tudo quanto é lado dizendo a mesma coisa. Jesus é o assunto da Bíblia. E é por isso que nós precisamos da Bíblia. Amém? Quer conhecer Jesus? Vá para a Bíblia. João 20, 31, Jesus, 30, 31, Jesus fez muitas coisas que nem caberia num livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, e crendo tenham vida eterna. Foi escrito para eu crer, para eu me relacionar com Ele. Amém? Ponto. Que tipo de Jesus que a Bíblia fala? Porque para muitos, Jesus é o maior psicólogo que já existiu. É ou não é? Nome de livro, não é? Não, Jesus não intencionou ser psicólogo. Eu entendo a proposta do autor, concordo, não tem crise com isso não. Abençoa a vida de muita gente. Mas ele não é. Ele não veio para ser o maior psicólogo que já existiu. Jesus não veio para ser o maior mestre moral da história. Jesus não veio para ser um profeta do judaísmo, como alguns judeus acreditam. Jesus não veio para ser mais um profeta, como o islamismo acredita. Jesus não veio para ser aquele referência de liderança, como o monge, o executivo, escreveu, o James Hunter escreveu na sua obra O Monge Executivo. É o grande líder da história da humanidade. Não, 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 não. Ele pode até servir de inspiração nessas coisas, mas qual é o propósito da vinda de Cristo? Por que que a Bíblia fala de Jesus? E aí eu preciso entender a missão dele, por que ele veio. Quando a gente começa a falar sobre isso, a gente tem que falar de um tema que nós designamos na teologia de teologia da cruz. Quando aconteceu a Reforma Protestante? Um de cada vez, que todo mundo falando assim, eu não consigo ouvir não. Que ano?
31 de outubro de 1517. Ali, Martinho Lutero, é a data que se atribui à reforma, porque a reforma já vinha acontecendo aos poucos e continua acontecendo. Mas essa é a data em que Lutero vai na catedral da igreja de Wittenberg e ele prega lá suas 95 teses, nada de desrespeitador, de querer briga, não, ele só quer debater teologia com os bispos. A escrita estava em latim, e não estava nem na língua do povo, era para debater. Lutero faz isso em 1517. Ele não recebe respostas, mas Lutero começa cada vez mais a aprofundar os seus escritos. Eu não sei se você sabe a história de Lutero, mas Lutero era um monge agostiniano. Ele se converteu porque ele estava estudando direito, e um dia ele estava voltando das férias da sua casa para a sua faculdade, e ele passou por uma grande tempestade. E nessa tempestade ele ficou com medo de morrer. E ele fez uma promessa para Santa Ana, a santa dos mineradores, a profissão do pai dele. E disse assim: olha, se eu sair vivo dessa grande tempestade, eu prometo dedicar a minha vida numa ordem religiosa. E Lutero faz isso, ele sai vivo, e ele se torna então um monge. Lutero queria muito agradar a Deus, servir a Deus de verdade. Até os 20 anos de idade, ele nunca tinha visto uma Bíblia, não tinha lido a Bíblia. Então Lutero, ele começa a entrar em algumas crises. A sua história, a sua biografia diz que em noites frias ele dormia sem cobertor para poder passar frio, para pagar os seus pecados. Como comum na Idade Média, ele se autoflagelava, se machucava, se castigava para pagar os seus pecados. Lutero fez uma peregrinação, onde hoje é a Alemanha, até Roma. Lutero subiu as escadas de Roma, peregrinando para pagar os seus pecados. Mas na sua biografia ele diz: mas eu não sentia perdão, eu não sentia paz na minha alma, eu não me sentia perdoado por Cristo. E ele começa a ficar desesperado, até que ele procura um dos seus tutores espirituais, um homem chamado Johann Staupitz, que diz assim: calma, Lutero, já que você não está entendendo, vai ler a Bíblia. E Lutero diz: não posso. Lutero, mais do que isso, eu acho que eu vou te transformar em professor de Bíblia, que aí você vai ter que ler a Bíblia, e aí você vai entender o que eu estou querendo dizer. Aí Lutero vai para a Bíblia, e Lutero começa a ler Romanos, e aí Lutero lê Romanos capítulo 1, que diz assim: o Evangelho é que é o poder de Deus para todo aquele que crê, o judeu, o gentil. E o Evangelho se revela na justiça de Deus. Lutero então abre a mente e entende assim: espera aí, não é a igreja que perdoa pecado. Não adianta eu comprar indulgências, que era o perdão pleno. Uma indulgência era o perdão que se vendia na época de Lutero. Não adianta eu pagar penitências, indulgências, peregrinações, obras não perdoam o pecado de ninguém. Lendo a Bíblia, Lutero descobriu que Jesus é o único que pode perdoar os pecados, e por isso existe o Evangelho. E aí Lutero diz: opa, tem alguma coisa errada. A igreja da minha época está dizendo que eu preciso praticar obras. A Bíblia diz que a obra foi praticada por Jesus. A igreja da época diz que eu tenho que comprar as penitências, as indulgências, eu tenho que dar dinheiro. A Bíblia diz que foi pela graça, por amor, dentro do propósito de Deus. Lutero entra em crise. E aí ele começa a escrever o que ele chama de teologia da cruz. O que é a teologia da cruz? Teologia da cruz é o que ele explica o seguinte: a cruz é a única fonte de conhecimento sobre quem Deus é e como Ele salva. Irmãos, essa é uma grande verdade. Se você já leu alguma história das religiões que existem por aí, você vai lembrar que essas religiões não têm algo como a fé cristã tem. Quando o Deus Criador
se tornou uma criatura. Tem maior humilhação do que essa? O Deus que criou tudo se tornou um ser criado. O Deus Todo-Poderoso se tornou um bebê frágil. O Deus rico e dono do universo não tinha onde reclinar a sua cabeça. O Deus que criou a vida decidiu entregar a sua própria vida na cruz do Calvário. O Deus vivo foi para a cruz para morrer no meu e no seu lugar. Lutero está dizendo assim: a cruz é a única fonte que mostra quem o nosso Deus realmente é. Qual é o plano dele? E aí, com todo respeito às outras religiões que existem por aí, pode vir qualquer uma delas, não tem nenhuma em que o próprio Deus se tornou homem para morrer no nosso lugar, perdoar os nossos pecados, nos salvar e nos levar de volta para Ele. É só Jesus. A cruz é esta fonte. Aí Lutero diz: é isso que a Bíblia diz. A Bíblia apresenta uma teologia da cruz, mas a igreja está vivendo a sua própria glória. Aí ele chama isso de teologia da glória da igreja. A igreja, ela enfatiza a razão, as habilidades, o esforço humano, e não a obra de Cristo na cruz. Essa é a teologia da cruz. E aí então, quando eu olho para a Bíblia, agora retomando para a gente começar a caminhar aqui, para fechar no que eu quero com vocês nessa noite. Quando eu olho para a Bíblia, eu tenho que aprender a encontrar nela os temas fundamentais que a própria Bíblia destaca. A Bíblia vai falar de muita coisa e de muita história, mas vai para o centro, vai para o propósito, senão você vai perder. Você vai esquecer o que é importante, vai ficar valorizando o que é secundário. Os temas fundamentais são apresentados nas diferentes narrativas. É na de Moisés, é na de José, é nos Salmos, é nos Evangelhos, é nas cartas. Tudo ali está centrado, firmado no grande tema principal. Por muito tempo eu aprendi que o Deus do Antigo Testamento era um Deus meio mau, um Deus de ira, e que a graça veio só no Novo Testamento. Você já ouviu isso? Sim ou não? Está por aí, um monte de gente diz. E não é. Ah, se não for graça no Antigo Testamento. Ah, se não for misericórdia. Tem um salmo inteirinho falando das misericórdias do Senhor. Jeremias diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O que eu quero dizer é o seguinte: é que nem mesmo a mudança do Antigo para o Novo Testamento altera esse grande tema. Eu gosto de dizer que há um fio invisível que começa em Gênesis 1 e vai se estendendo por toda a Bíblia e chega até Apocalipse 22. Há uma história que está sendo contada. Há um vínculo estabelecido, que vai mostrando uma grande história, um grande tema. Então vamos lá, a Bíblia até pode falar de um tema de José, a Bíblia até pode trazer um pouquinho da história de Israel, a Bíblia até pode falar do reinado de Davi, de Salomão, mas existe um tema maior entre os temas menores. Existe um centro teológico nas Escrituras, cujo qual todos os outros temas secundários vão convergindo e vão construindo um caminho que vai chegando no grande tema. E o grande tema da Bíblia é Jesus Cristo. Jim Swaggart diz: a história da Bíblia é a história de Jesus Cristo e Ele crucificado. Você pode dizer isso para a pessoa que está ao teu lado, para você não esquecer mais? A história da Bíblia é a história de Jesus Cristo e Ele crucificado. Jim Swaggart continua dizendo: a cruz de Cristo é o fundamento de toda a grande doutrina da palavra de Deus. Opa! Jim Swaggart está me fazendo ver algo aqui. Se existe igreja, é porque existe a cruz. Se existe perdão, é porque existe a cruz. Se existe vida eterna, é porque um dia existiu a cruz. O nosso Deus é Cristo Jesus, aquele que foi para a cruz no meu e no seu lugar. Por isso a Bíblia, ela tem uma história. Se a gente precisasse resumir aqui, a história da Bíblia é que ela é a história da salvação.
Esse enredo é da salvação. E por isso que nada o que está aqui está por acaso, porque alguém precisava preencher aquela lacuna, não, tudo o que está ali tem um propósito, nada é um acaso na narrativa bíblica, e Jesus não está ali de acidente, Jesus não é o plano B, Jesus não é o remendo, não é o step, não é que nada deu certo, e agora vamos enviar Jesus para resolver, não, Jesus sempre foi o plano perfeito, o plano maravilhoso de Deus para mim e para você, Ele é o grande presente para nós. Eu sou músico, minha esposa canta, não tem nada contra essas músicas que eu estou falando aqui, mas só para lembrar, o melhor de Deus ainda está por vir? Não, o melhor de Deus já veio, é Jesus, porque o céu é céu por causa de Jesus. Se Jesus não estivesse no céu, eu não queria ir para o céu, eu quero ir para o céu porque Jesus está lá, eu quero estar com Jesus por toda a eternidade, é porque Ele é o centro de todas as coisas. Então nada é um acaso, Jesus é esse centro, e a gente pode dividir essa história em 4 atos. Criação, Gênesis 1 e 2, qual é o propósito da criação, pastor Jânio? O propósito da criação é, Deus precisava criar o ser humano? Não, Ele era perfeito, Pai, Filho e Espírito, mas Ele diz, eu vou criar o ser humano, e aí Ele cria o ser humano. E o que Ele faz quando Ele cria o ser humano? Sabe o que Ele faz? Vem cá, pastor. Não vou te carregar não. Ele sai andando, e aí Adão, tudo bem? Vamos dar uma volta aqui no final da tarde no jardim. Olha o sol, olha a montanha, olha aquela vaca, não tem cara de vaca a vaca? Tem cara de vaca, dá o nome de vaca lá. O propósito de Deus ao criar o ser humano é para se relacionar com o ser humano. Você consegue entender isso? É por isso que alguém pode entrar na igreja, sair da igreja, se não tiver relacionamento com Jesus, não adianta, porque o propósito não é cumprir o rito religioso, é ter relacionamento com Jesus. Segundo nível do propósito, ele fala assim, ei Adão, você é Adão hoje, não é bom que você fique só não, rapaz, vou criar uma Janaína para você. E aí, o propósito de Deus é relacionamento com Ele, e relacionamento com o próximo, constituir família, ter filhos. Terceiro nível do propósito de Deus, agora Jânio e Janaína, Adão e Eva, eu coloco vocês no centro do jardim, olhem tudo que eu criei, guardem de tudo, cultivem em tudo, relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo, relacionamento com o meio em que nós vivemos, vida perfeita. Vida perfeita. Aí, um belo dia, Satanás vem e diz assim, não é tão perfeito assim. Será que é isso que Deus disse mesmo? O segundo cenário entra em jogo, que é a queda. A serpente usada por Satanás diz para o homem assim, olha, se vocês comerem do fruto, vocês serão igual a quem? Mas como que ele tinha sido criado em Gênesis 1 e 2? A imagem, a semelhança de Deus. Percebe o que é o pecado? O pecado é uma oferta, uma ilusão mentirosa para tirar de você o que você já tem em Deus. O ser humano já era imagem, já era semelhança, já tinha comunhão. O pecado tira isso e aí ocorre a queda. E agora, a queda afeta o relacionamento do homem com Deus. Vai para lá agora, Adão, você é pecador, vai embora. Adão se esconde, a ponto de Deus, parece que Deus não sabe, né? Onde você está, Adão? Como se Deus não soubesse. Senhor, eu me escondi. Depois ele é expulso do jardim, afetou o propósito lá. Segundo nível que afetou, Adão, por que você fez isso? Ah, Senhor, o que ele fala? A mulher que tu me deste. A primeira briga de casal que teve deve ter sido no jardim. Porque se eu fosse Eva, eu ia olhar para o Adão e falar, não acredito que você está falando isso. Vai me expor? Afeta o relacionamento. Gênesis 4 é a primeira consequência drástica. Caim mata o seu irmão Abel.
Pastor, por que tem briga? Por que casamento às vezes não dá certo? Por que tem guerra no mundo? Por que o mal entrou no mundo? É porque o ser humano decidiu desobedecer a Deus, fazer a sua própria vontade, viver as suas vontades. E quando eu vivo as minhas vontades, as consequências vêm. O mal que há no mundo é culpa do pecado. O mal que há no mundo é porque o ser humano decidiu se entregar ao pecado. Pastor, e Deus não vai resolver o problema do mal, porque se Deus é bom, por que Ele não resolve o problema do mal? Eu quero dizer para você que Ele já resolveu o problema do mal. É por isso que nós temos algo maravilhoso que nós chamamos de redenção. O próprio Deus, nós estávamos com Ele, o pecado nos afasta dEle, e aí Jesus vem e fala: eu preciso resgatar vocês de volta para mim. Isso é redenção. É Deus deixando todas as coisas e vindo ao nosso encontro para nos buscar, para nos levar de volta para Ele. Quando começa isso, pastor? Na eternidade. O Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Mas em Gênesis 3,15, Deus fala para a serpente: serpente, você levou a mulher à queda. Escuta essa agora. Da mulher que você levou à queda, vai nascer um descendente que vai pisar na sua cabeça. Gênesis 3,15 é o primeiro anúncio que nós temos na Bíblia, dizendo assim, ó: Jesus vai nascer para pisar na cabeça da serpente. Por isso que o Antigo Testamento não tem a ver com Moisés, tem a ver com o descendente. O descendente de Abraão não é Isaac. Gálatas 3,16, o descendente de Abraão é Cristo. Cristo é a promessa para vir redimir a todos nós que estávamos perdidos. Eu não merecia, você não merecia, mas Ele nos amou, nos perdoou, nos redimiu, como cantamos nessa noite, aleluia. É isso que Jesus faz. Ele vem nos levar de volta para a casa do Pai. Ele faz a redenção. Ele morre na cruz, ressuscita, o terceiro dia. Aí ele chama os discípulos e fala: gente, agora é o seguinte, eu vou ali e já volto. Enquanto eu vou ali e já volto, vocês continuam aqui, eu vou mandar o Espírito Santo, ele vai ficar com vocês, e vocês vão vivendo como igreja. Atos é a fundação. As cartas vão dizendo os problemas, porque viver na igreja tem coisas boas, mas também tem problemas. Sim ou não? Tem problema. Às vezes a gente tem problema dentro da igreja. E aí as cartas estão lá para dizer como resolver os problemas. Porque uma hora vai ter problema. Vai chegando no finalzinho do Antigo Testamento, Hebreus mostra isso, as cartas joaninas mostram isso, o povo já está cansado de esperar. Começam a querer alguns voltar para o judaísmo, outros já não esperam mais que Jesus vai voltar. Aí Jesus vem e fala assim: espera aí que eu vou explicar para vocês. Entra a consumação, que Jesus vem e fala: ô João, tudo bem, João? Como você está? 12 horas de carro, de estrada? João, vem cá que eu vou te revelar o que vai acontecer. Olha que Deus bom. Ele não quer que a gente fique desesperado sem saber o futuro. A fé cristã é uma fé de spoiler. A gente já sabe o que vai acontecer, porque Jesus vem e fala assim: eu vou revelar, João, as coisas que são e as que hão de ser. Apocalipse não é um livro para você ficar com medo. Não é um livro de terror, de desespero. Apocalipse é um livro de esperança. Apocalipse é o livro que diz assim: o Cordeiro foi morto, mas ressuscitou, está sentado no trono, Ele governa todas as coisas, e Ele já tem um povo separado. Irmãos, sabe o que me alegra? É quando João diz assim: e eu vi uma grande multidão. Ele viu Gibson, Jânio, Assir, João, José, Maria, Rodrigo, eu não sei o teu nome, mas João já viu você na eternidade. O nosso lugar já está lá. O mundo não caminha para um caos. Jesus já venceu na cruz e nós estaremos na eternidade com Ele. Essa é a história da Bíblia. Essa é a história de Jesus. Por isso, em tudo que a gente faz na nossa leitura bíblica, a gente precisa encontrar Jesus. As histórias que estão lá falam de um problema, de um pecado. Onde está a solução? Jesus. A solução para o Brasil não está num presidente A ou B ou C. Não está numa bela ONG. Não está numa boa vontade humana. Tudo isso pode ajudar. A solução para o Brasil é Jesus Cristo e nada mais.
e nada mais. E é por isso que a gente pode confiar. Procure e ache. Jim Swaggart diz: a doutrina da cruz se formulou na mente da Trindade antes da fundação do mundo. Por isso é o fundamento de toda palavra de Deus. Eu quero terminar em 5 minutos. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo está escrevendo aos corintianos. É por isso que a igreja de Corinto é a que mais dava problema para Paulo, né? Paulo diz assim: irmãos, eu venho lembrar-lhes peraí, evangelho não é para quem já se converteu, é para quem não se converteu ainda? Não, pastor, vamos sair pregando o evangelho para os perdidos. Aí Paulo está dizendo: não, irmãos, eu tenho que lembrar para vocês o evangelho de Cristo. Sabe o que eu aprendo? Evangelho é coisa para crente e para não crente. Eu não sei se você sabe, mas você é miserável. Eu não sei como minha mulher casou comigo. Sabe por quê, pastor Gibson? Eu sou miserável. Todo dia eu tenho que lembrar que eu sou um pecador, desprezível, miserável. Mas eu tenho um Jesus que me amou demais e morreu no meu lugar. Todo dia eu tenho que lembrar. Por isso a mensagem da cruz, a mensagem sobre Jesus é uma mensagem para todo dia. Você está na igreja há 44 anos, como eu, você tem que ouvir todos os dias o evangelho de Jesus. Irmãos, eu venho lembrar dos evangelhos que eu anunciei a vocês, qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês são salvos. Coaching salva? Pode até ajudar alguém a acordar às 5 horas da manhã e fazer alguma coisa boa da vida. Vai lá, pode ouvir, mas coaching não salva ninguém. Psicologia é uma bênção, ajuda muita gente que está precisando se livrar de traumas, está precisando conversar, está precisando resolver algumas questões, está precisando, ajuda, mas não salva ninguém. Ter sucesso financeiro é bom? Se você não gosta de dinheiro, pode me dar, porque eu gosto e vou usar, mas dinheiro não salva ninguém. Uma boa formação acadêmica é bom, mas não salva ninguém. Trabalhar na igreja é bom, mas não salva ninguém. É por meio do evangelho de Jesus que nós somos salvos. Aí Paulo vai dizer o que é o evangelho. Verso 3: antes de tudo, eu entreguei o evangelho a vocês que eu recebi. O que é evangelho, Paulo? Cristo morreu pelos nossos pecados foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo duas coisas importantes. Evangelho tem a ver com morte e ressurreição de Jesus Cristo. Se isso não for pregado, isso não é o evangelho. Eu abrir a Bíblia, contar uma história sem chegar na cruz, não é pregação do evangelho. É uma boa palestra motivacional com base na Bíblia, mas não é o evangelho. Vamos aumentar um pouquinho aqui. Evangelho tem a ver com promessa, nascimento, vida, morte, ressurreição, assunção e volta de Cristo. Isso é o evangelho. E a gente tem que pregar isso. Sabe qual que é o problema da igreja evangélica brasileira? É que ela não prega mais o evangelho. Ela prega sobre tudo, menos o evangelho. E eu estou generalizando, que tem exceções boas. Aqui tem um copo de água com coco. Diga graças a Deus, porque é maravilhoso pregar aqui que a gente toma água com coco. Água de coco. Mas se esse copo tivesse com água pura, 200 ml de água deve ser. Se eu colocar uma gota de veneno aqui, você toma? Mas 200 ml de coisa boa, de água boa, limpa, pura. Só 1 ml de veneno, gente. Você toma? Por que você não toma uma água com 1 ml de veneno e muitas vezes a gente fica engolindo coisas que estão transtornando o evangelho de Cristo? É isso que Paulo diz aos Gálatas. Eu estou admirado como vocês passaram da graça de Cristo para um outro evangelho que não há outro. Qualquer mistura ao evangelho corrompe o evangelho.
a gente precisa ter um compromisso com o Evangelho de Cristo Jesus. Outra coisa que eu aprendo aqui, segundo as Escrituras. Que Escrituras são essas que Paulo está falando? Que parte? Obrigado. Antigo Testamento. O Novo não existe. Até agora deve existir Tiago, Gálatas, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Coríntios é o 5º livro que está sendo escrito do Novo Testamento. O Novo não existe. O que eu estou aprendendo aqui? É que Paulo encontra o Evangelho, encontra a morte de Cristo, é no Antigo Testamento. A gente tem que ir para os Evangelhos, bem facinho, né? Mamão com açúcar. Paulo via no Antigo Testamento. Toda a Escritura tem a ver sobre... Pastor, você me dá mais 3 minutos? Até 5? Ou quem me dá 5 minutos, irmãos? Por favor. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40. Posso usar vocês dois mais uma vez? Você não está cansado, você só dirigiu 12 horas. Vão vocês dois andando ali bem devagarzinho. Não, para um pouquinho antes. Deixa eu introduzir aqui, que tem que contar a história primeiro. Lucas 24. Lucas é o evangelho que eu prefiro. Eu amo a forma como Lucas descreve quem é Jesus. Lucas é o evangelho que é o texto que mostra Jesus indo atrás daqueles que não merecem nada. Os samaritanos, os perdidos, os pecadores, os cobradores de impostos. Lucas destaca isso de ponta a ponta. E Lucas 24 destaca exatamente isso. Porque se eu fosse Jesus e tivesse ressuscitado, a ressurreição de Cristo é o maior evento da história da humanidade. Não foi o dia que o homem pisou na lua. O maior dia da história deste mundo é o dia em que Deus, em Cristo, foi para a cruz, lá Cristo morreu e ressuscitou. Esse é o principal dia da história da humanidade. Se eu fosse Jesus, sabe o que eu ia fazer? Eu ia aparecer lá no templo de Jerusalém dizendo: e aí, cambada? Eu falei, hein? Estou vivinho aqui, ó. Ô sinédrio, judeus, religiosos, ó. Estou vivo. Vocês não acreditaram em mim, né? Como eu sou meio exibido, eu acho que eu ia descer voando, assim, sabe? Ia cantando sabor de mel, né? Boa. Aí, sabe o que Jesus faz? Jesus deixa tudo. Irmãos, eu acho que é intencional de Lucas. E vai atrás de 2 personagens. Um se chama Cleopas. Apareceu agora e nunca mais aparece no texto. O outro, qual é o nome? Ninguém sabe. Porque o evangelho é isso. É o Deus que vai atrás daquele que ninguém sabe, que ninguém conhece, que não tem valor. Isso é o evangelho. Aí o Cleopas e o outro, que eu não sei o nome, estão andando. Terceiro dia, eles estão frustrados, estão andando. Aí Jesus chega do lado deles e fala assim: ô gente, bom? Por que vocês estão meio tristes pelo caminho? E andando com eles. Por que vocês estão meio tristes? O texto bíblico diz assim: olha a ignorância dos dois. Por acaso você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe das últimas notícias? Seu ignorante. Você não sabe? A resposta de Jesus é maravilhosa. Ele diz assim: não. O que aconteceu? Quais notícias? Me conta. Ele é a razão da notícia. Ele fala: me fala. Os dois tristes, cabisbaixos, começam dizendo assim: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era poderoso em obras e em palavras diante de Deus e dos homens, como as principais autoridades, os nossos sacerdotes, o sacrificaram. É verdade, as mulheres foram no túmulo e disseram que não o viram lá, mas hoje já é o 3º dia. É como se ele dissesse: nada está acontecendo, nós estamos indo embora. Aí Jesus, capítulo 24, versículo 26, e diz assim, 25, 26, ó nécios, ó tardos, ó como vocês demoram para entender tudo que os profetas disseram.
O que os profetas disseram? Versículo 26. Não convinha que o Cristo tinha que padecer para entrar na sua glória? E aí, versículo 27. Obrigado, Cleopas e Anônimo. Aí Jesus fala o que os profetas disseram. Vamos ler lá juntos, olha. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E, versículo 27, começando por Moisés. O que é Moisés? Pentateuco, os 5 primeiros livros da lei. Deuteronômio, Êxodo, talvez, pelo menos Deuteronômio, começando por Moisés. E todos os... O que é todos os profetas? O cânon hebraico tem os mesmos livros que os nossos, mas eles dividem de forma diferente. É lei, profetas e escritos. Então, o que para nós é livro histórico, Josué, Reis, Samuel, para eles se chama profetas anteriores. O que para nós é profetas maiores e menores, eles chamam de profetas posteriores. Isaías, Jeremias. Sabe o que Jesus fez? Começando pelos livros de Moisés, passando por cada um dos profetas, explicou-lhes, o termo grego é interpretar, de hermeneu, o que constava a respeito dele somente no Evangelho de Mateus. É isso que o texto está dizendo? Em todas as... Sabe o que Jesus fez? Volta aqui vocês dois. Agora eu vou no meio. Gênesis, lembra aquela parte? É sobre mim. Êxodo é sobre mim. Então, Números é sobre mim. 1 Samuel é sobre mim. Esther é sobre mim. Isaías é sobre mim. Miqueias é sobre mim. Jesus vai dando uma aula de Bíblia para dizer: toda a Escritura é sobre mim. Glória a Deus. Amém. Esse é o grande centro da Bíblia. É assim que Paulo vê. Obrigado, gente. É assim que Jesus vê. E é assim que nós hoje precisamos ver. Amém? Para terminar, Martin Lloyd Jones diz: as Escrituras testificam de Cristo. Elas foram escritas para que você pudesse conhecê-lo. Se você lê a Bíblia e não vê Cristo, você realmente não leu a Bíblia. Nós precisamos sempre encontrar Jesus e amar Jesus cada vez mais. Eu não vou falar daquela história porque eu não tenho mais tempo, mas deixa para um outro momento. A Bíblia foi escrita para falar a história de Jesus, e nós estamos aqui por causa dele, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ele é o primeiro, o último, o alfa, o ômega, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. A ele seja a honra, a glória, o louvor, a exaltação, o poder para sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês. Coloca para mim o meu livro, por favor. Eu lembro que na conferência passada eu trouxe o livro Missão que Transforma. Oi, gente, fizeram um negócio bonito aí. Valeu. Eu trouxe esse agora, que eu sei que eu vendi alguns poucos aqui na primeira vez que eu vim no Seminário de Ciências Bíblicas. Esse é o livro que eu falei que eu escrevi pesquisando a história da Bíblia. São 400 páginas, é a minha tese de doutorado que eu transformei em livro. Eu começo da oralidade, quando não existia texto. Passo por Israel, Jesus, pais da igreja, Idade Média, Reforma Protestante, depois da Reforma, os movimentos de avivamento que aconteceram. Chego no Brasil, quando há 200 anos as primeiras Bíblias começaram a chegar aqui. Falo da história de um menino de 16 anos que começou a traduzir a Bíblia para a língua portuguesa. Quem foi? João Ferreira de Almeida, com 16 anos começa a traduzir a Bíblia. Falo de tradução, falo como que a Bíblia se formou. Gente, é um livro que serve para você conhecer a história da Bíblia, para te ajudar a defender a Bíblia, porque muitos dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus. Aqui com fontes históricas, só de referência bibliográfica, tem umas 15 páginas aqui. Tem muitos bons livros sobre Bíblia, sobre história da Bíblia, mas eu não tenho dúvida que não tem nenhum livro, num só, que tenha toda essa história. Esse livro é o único. Eu sou o autor, desculpa, né? Eu tenho que falar, mas não tem outro livro. Vai te dar um conhecimento, e a história da Bíblia, como você nunca leu, e vai te ajudar. Custa R$ 75, está lá perto do estande da SBB,
aceito débito, Pix, crédito, sinal de fumaça, nota promissória. Deus te abençoe. Eu vou para lá depois, se alguém quiser alguma dedicatória, se eu morrer, dá para vender por R$1 mais caro. Amém. Que glória, que bênção. Os irmãos estão felizes por esta ministração? Vale a pena ou não vale voltar amanhã? Vale a pena voltar. Então, venha amanhã e traga mais gente. Tá bom? Pode vir. Entrada franca. Quem você quiser trazer amanhã, pode trazer. Só passa na recepção e faça a sua inscrição lá, para a gente ter o controle. Tá bom? Irmãos, nós estamos já encerrando a nossa programação de hoje. Agradecemos já ao pastor Assir por esta ministração, a irmã Tânia também, que vai encerrar ali, junto com os adolescentes, no templo anexo, também envolvidos no mesmo tema, sobre resgatar a centralidade. Irmãos, viram a importância de conhecer Jesus? Jesus está em toda a Bíblia. A gente quer aprender tanta coisa da Bíblia, não aprendeu ainda de Jesus. Então vamos aprender Jesus 100%, depois a gente vai para o outro extremo lá de conhecer outras coisas, tá bom? Jesus é o principal. Vamos lá então. Tem muitos irmãos participando conosco, muitas caravanas. A nossa igreja Ágina com muitos irmãos aqui, e também a caravana de Santo Antônio de Levergé, né? Os irmãos estão aqui também, amém. Glória a Deus, obrigado, irmãos. E muitos participantes também de outras denominações. Que Deus continue abençoando a todos que estão online, que o Senhor também possa te enriquecer com a centralidade de Cristo em sua vida. Convido o pastor Bruno para estar anunciando nesses 3 dias a nossa livraria da Sociedade Bíblica, que é uma parceira da nossa conferência. Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Depois de uma aula dessa, dá até vontade de ler 2 Crônicas, viu? Um monte de genealogia, muito bom. Gente, até o meu recado vai ser igual um sermão tradicional, 3 pontos. Deixa eu falar para você, por que você precisa visitar lá o estande da SBB? Primeiro, por causa da missão da SBB. A SBB é uma organização sem fins lucrativos que desenvolve diversos projetos e programas sociais. 82% dos materiais produzidos pela SBB são doados por meio da ação social. Mas a outra parte é comercializada e distribuída às igrejas como ferramentas, como bíblias de estudo. Então você precisa passar lá porque você vai estar ajudando uma missão. Segundo, você precisa passar lá porque você está participando de uma semana teológica e você precisa de ferramentas para você desenvolver o teu chamado, o teu ministério, crescer na graça e no conhecimento. Então você não pode sair daqui sem comprar uma Bíblia de estudo nova, principalmente a Nova Almeida de Estudo. Em terceiro lugar, por que você precisa visitar o estande da SBB? Porque a SBB está retirando parte desse recurso que ela recebe por meio do seu material, está ofertando para você. Como? Por meio de desconto. O pastor Gibson autorizou 30% de desconto em todos o material lá que nós temos da SBB, mas ainda tem um desconto especial. Gente, essa Bíblia de estudo, hoje uma das Bíblias de estudo mais completa no Brasil, 44 mil notas de estudo, ela foi produzida por uma equipe de mais de 100 estudiosos. É uma Bíblia com um texto atual no nosso português, na nossa ortografia. Essa Bíblia está com desconto de 40% de desconto. Gente, não tem desculpa, tem poucas unidades, você pode passar no cartão, você pode dividir, mas tudo isso é para abençoar a sua vida e o seu ministério. Então, passa lá para ajudar a SBB através da sua missão, passa lá porque você precisa crescer na graça e no conhecimento e ter ferramentas para o seu ministério, e passa lá porque com esse desconto até eu quero comprar a minha, tá bom? Outra coisa, para que você possa também desenvolver o seu ministério, a SBB está promovendo o Fórum de Ciências Bíblicas, e eu peço para que você entre no site da SBB, sbb.org.br, faça a sua inscrição e participe desse fórum. Já está lá, né? Já está projetado lá? Ele vai projetar, mas os irmãos podem acessar, já está aí, tá bom? Nos dias 9 e 10, um outro recurso para que você possa se inteirar da Bíblia Sagrada e assim conhecer Jesus. Deus abençoe, queridos. Muito obrigado, pastor Jânio. Amém.
Obrigado, pastor Jairo. Rapidinho aí, preparou esses slides aí para estar anunciando os irmãos. Irmãos, nós estamos com a programação maravilhosa para amanhã, sábado, amanhã, 14h30, vamos iniciar o segundo período da plenária, tá bom? Os irmãos podem vir, às 14h30, teremos um coffee break, um lanche bem reforçado ali no fundo, a partir das 17h40. Então, os irmãos podem vir aí tranquilo, a nossa programação é bastante abençoada. Teremos dinâmicas, né? Domingo, o pastor Hugo já chegou aí, né, de viagem, está preparado aí as atividades. Teremos debate no domingo de manhã com os nossos palestrantes. Olha o nível que os irmãos estão ouvindo aqui de assunto. E tem mais amanhã. Pastor Gibson, gostaria de apresentá-lo. Fica de pé, pastor Gibson. Pastor Gibson acabou de chegar também, é um dos palestrantes que estará no primeiro período de amanhã ministrando para todos nós. Irmãos, quer receber o nosso pastor Gibson de Brasília? Amém? Que diremos? É bem-vindo, pastor, em nome de Jesus. E já o convido para estar orando e também fazendo os agradecimentos aí. Ele chegou agora, veio de automóvel, né? E Deus fez com que ele chegasse, eu acho que além do normal, não sei como que ele veio, mas ele veio na proteção do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, vamos ficar de pé e receber o nosso pastor. Ele estará orando e impetrando a bênção apostólica. Amanhã, a partir das 14h30, todos aqui para aprendermos mais sobre resgatar a centralidade de Cristo. Pastor Gibson. Amém, pastor Jânio. Muito obrigado. Saúde a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus por termos chegado em paz aqui em Cuiabá. Tivemos uma viagem tranquila, apesar de ter sido bastante rápida. Dizem alguns que meu pé é um pezinho de chumbo, né? Como fala em Pernambuco, bem pesado. Mas, graças a Deus, fizemos o trajeto com tranquilidade. Apesar da intercorrência que eu tive, que nos impediu de chegarmos aqui através da aeronave, mas, graças a Deus, conseguimos honrar o compromisso, chegamos em paz, minha família também ficou em paz, e eu estou muito feliz de estar com os irmãos aqui. Eu tenho certeza que amanhã será como tem sido hoje, até esse momento. Bênçãos da parte do Senhor, grandes ensinamentos. Louvo a Deus pela vida do pastor Assir também, nosso amigo, um amigo que tem nos ensinado muito, um gigante na fé e no conhecimento. E eu tenho certeza que essa semana teológica, ela vai realmente ser transformadora e significativa em nossa vida. Parabéns ao pastor Jânio por tudo isso. Queridos irmãos, vamos orar ao Senhor, para que nós estejamos aqui amanhã, para que você possa estar conosco, recebendo a palavra de Deus também. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por essa oportunidade de aprendizado, te louvamos pela tua santa palavra, te louvamos, ó Senhor, porque a proposta dessa semana teológica é honrar o nome do teu Filho Jesus. Nós queremos, Senhor, obedecer ao teu Filho Jesus. Ele é o dom mais precioso que tu enviaste à humanidade. Ó Deus, inculca em nossas mentes e também em nossos corações a vida do teu Filho. Que a vida do teu Filho, que a tua palavra possa nos ensinar a cada vez mais dignificar e honrar o teu Filho e a obra do teu Filho que nos adquiriu a salvação. Te louvamos por essa noite, te louvamos pela abertura da semana teológica promovida pela EBD Adna, te louvamos pelos irmãos e irmãs que estão aqui, sedentos pela tua palavra, que amanhã à tarde, amanhã à noite, e o próximo dia, o domingo, sejam bênçãos especiais reveladas pelo teu Filho Jesus. Te agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Você pode estender as suas mãos para recebermos a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e a infinita consolação do Espírito Santo, seja comigo, seja com você, e todos dizem amém. Deus nos abençoe em nome de Jesus.